Ah, tá. Não, eu tô com o áudio ligado. Tá todo mundo me ouvindo? Ah, tá. Bom, então, como eu estava dizendo ontem, como eu estava dizendo ontem, como eu estava dizendo agora há pouco, depois da aula de ontem, eu fiquei pensando muito em como efetivamente entrar nesse tema de hoje, que seria o tema da violência, e qual seria exatamente esse roteiro. Porque eu acho que tem, como eu estava comentando com vocês ontem, tem muita coisa para falar, e finalmente, se a gente for olhar nesse quadro, que é o que eu estava dizendo para vocês, até comentando com relação a esses quatro grandes temas que eu relaciono muito com essa literatura contemporânea e tudo, mas ao mesmo tempo são temas que se cruzam. E se eles se cruzam entre si, que dirá os tipos deles dentro deles mesmos? Seria pensar, por exemplo, o que é o caso da violência e como são os desdobramentos de vários tipos de violência. E aí, normalmente, a gente sempre faz uma espécie de roteiro ou trajeto, pensando em formas didáticas de chegar nesse objeto, ou chegar nos objetos, porque, na verdade, eu optei por uma solução hoje, que é uma solução da gente comentar alguns textos. E aí eu vou dar a mesma informação que eu dei na lista que eu postei mais cedo. A seleção, ela é parcial, ela é instável, ela é incompleta e ela é altamente subjetiva, no sentido de que ela podia ser qualquer outra aqui. Então, vamos ter autores que talvez vocês sintam falta e eles estão faltando mesmo. Eles estão faltando porque, de propósito, eu deixei de fora agora, ou porque eu ainda não conheço, ou porque N motivos. E aí, pensando com relação a esse esquema da abordagem da violência, não sei quantos estavam aqui ontem quando eu comecei a falar, porque eu acho que isso eu estava comentando ainda quando a gente estava no primeiro link da primeira sala. E uma coisa que eu comentava é que dentro dos vários tipos de violência tem, para mim, uma definição que é funcional, apesar de ser um guarda-chuva muito amplo, a ideia da violência, ela é sempre essa espécie de confronto, embate ou um encontro num sentido não muito amigável com o outro. Então, para mim, a violência passa inicialmente por esse aspecto profundo de se defrontar com espaços de diferença que vão ser mais ou menos explicados e que vão ter reviravoltas que podem se tornar físicas ou não. E aí, nesse espectro, vocês tinham pedido a lista de coisas sobre violência ou temas, ou textos que eu achava que eram úteis pensando a violência, e um desses textos que eu coloquei para vocês, que talvez tenha sido o texto que me fez chegar um pouco nessa conclusão, não gosto da palavra conclusão para isso, mas chegar um pouco nesse fechamento dessa ideia do confronto, do embate com o outro, embora, obviamente, para chegar nisso, foram várias outras leituras para começar a pensar. É um texto que eu tinha deixado disponível já para vocês desde o começo, que é a tese da Natália Barrenha, que fala sobre o cinema argentino contemporâneo, fala sobre a cidade no cinema argentino contemporâneo, e apesar de tocar o tema da cidade, todos os filmes que ela trata, de alguma maneira, exploram um aspecto do medo. E aí esse medo, ele é pautado um bocado esse aspecto da violência, mesmo quando a violência não é dita. Então, quando eu deixei para vocês, assistam todos os filmes possíveis que a Natália Barrenha mencionou nessa tese, é porque esses filmes são bem relevantes, e boa parte deles vocês encontram no YouTube disponível, sem precisar pagar nada. Infelizmente, alguns não têm legenda, mas outros sim, vocês conseguem pegar aquelas legendas que o YouTube faz automaticamente. E alguns estão legendados, vocês conseguem encontrar legendados. Então, esse texto de Natália Barrenha, ele é bem interessante para pensar tanto depois o aspecto da cidade, alguns elementos eu comento depois, mas essa ideia, efetivamente, da violência como esse espaço de um encontro ou um desencontro com o outro.
E aí, dito isso, eu acho que eu pensei em um roteiro para a gente começar a abordar um pouco essas questões da violência a partir dessa noção, porque eu tinha inicialmente pensado a gente agrupar e ir falando de agrupamentos, mas eu fui tentando fazer isso e vi que era pouco funcional, porque, na verdade, esses textos eles acabam muito atravessados por vários tipos de violência e por outras temáticas. E aí, pensando nesse espaço de desencontro, vamos chamar assim, talvez seja melhor do que encontro com o outro, eu pensei num roteirinho para ir comentando sobre, a partir dos textos literários. E aí, um dos primeiros textos para mim que chama bastante atenção com relação a esse desencontro é um texto também que eu já coloquei lá na pasta para vocês, e é um texto que ele está um pouco fora desse escopo dos 30, das 3 últimas décadas que eu tinha dito para vocês, de contar a partir da década de 90. Esse texto é o texto do Sayer, que eu já mencionei ontem, que se chama El Entenado, e ele foi publicado pela primeira vez no começo da década de 80. Mas eu acho ele um texto, para mim, ele é muito provocador, ele é muito interessante em vários elementos, mas tem dois particularmente que me chamam muita atenção, que tem a ver, com uma volta, que eu tinha comentado com vocês ontem sobre essa volta no passado, uma revisão histórica, então ele tem essa volta no passado, e teoricamente a gente tem um grumete da expedição de Solis, por volta de 1500 e pouco, que se extravia e termina preso ou cuidado como um enteado, na verdade, de uma tribo. E a história aparentemente, ela retoma esse modelo de viagem, né? Então, ela retoma um passado histórico, ela retoma esse processo da instituição da colonização e tudo. Mas, diferente do que a gente vai esperar, o Sayer vai construir todo um discurso da incompreensão. E é talvez nesse espaço da incompreensão que eu acho interessante chegar nesse texto. Porque me parece que, à medida que o tempo avança, a gente tem outros exemplos que vão, de alguma maneira, chegando nesse local, que é um local que seria da incompreensão, da incomunicabilidade, da incapacidade de apreensão e de digerir os espaços que são gerados a partir dessa violência. Então, aí a gente vai tocar numa série de temas que cortam a ideia da violência e que estão presentes nas discussões teóricas contemporâneas hoje, que tem a ver com trauma, que tem a ver com a grandes feridas abertas históricas. Então, tudo isso vai meio que se consolidando nessa forma. E aí, El Entenado, ele parte dessa história. É um romance extremamente curto, tem 80 páginas só. Mas, ao mesmo tempo, você lê ele com quando eu digo uma sensação de cansaço, não é cansaço porque ele é ruim, é cansaço porque ele é repetitivo. Você nota fragmentos inteiros que reaparecem de uma parte para outra, e tem a ver muito com uma postura de incompreensão, porque, só para vocês entenderem, esse grumete, ele, depois de um naufrágio, ele e os companheiros surgem numa praia perto da bacia do Rio da Prata, e todos são presos e mortos e devorados por essa tribo de canibais, e esse grumete, não, ele é salvo. E ele passa 10 anos vivendo nessa tribo e 10 anos acompanhando o ritmo das mesmas coisas, inclusive com outros rituais de canibalismo que voltam a reaparecer. E que normalmente muitas vezes são mencionados com as mesmas falas. Não é com palavras parecidas, é com os mesmos fragmentos repetidos, como se o episódio tornasse a repetir, como se fosse um elemento meio que cíclico, como se houvesse uma ausência da singularização dos fatos no passado do tempo. Quase como se houvesse como se houvesse um eterno presente. Mas isso é o menos importante aqui. O que é mais interessante pensar nisso é que essa ideia desse eterno presente tem muito mais a ver com essa ausência de compreensão, porque ele nunca aprende a falar a língua dos indígenas, ele nunca entende os aspectos culturais, ao mesmo tempo ele nunca é assimilado por essa tribo de verdade, ele é sempre meio que deixado ali de lado, apesar de ser mantido como uma espécie de cativo, ou dessa figura do enteado, um agregado. E
e na história mesmo, ele conta essa história muitos anos depois que ele já voltou voltou para a Espanha, né? Ele é libertado num determinado momento pelos índios, ele volta e ele começa a escrever essa história a partir da iminência da sua própria morte. E aí é interessante porque essa ideia da iminência da morte que traz essa ânsia de explicação ou de resolução, e o relato começa meio que num espectro de tentar dar sentido para isso. E a gente sente que ele vai querer, existe uma tentativa de dar sentido para essa experiência, mas o sentido nunca chega. E essa ausência de sentido e esse elemento descolado, inclusive dessas cenas que seriam as cenas de maior violência, que tem a ver justamente com a ideia do canibalismo, existe quase uma frieza nesse relato que tem a ver com essa desconexão, essa incapacidade de comunicar-se. O que aparentemente a gente diria, não, mas não tem nada efetivamente violento aí. E é justamente nesse lugar, que é o que eu vinha até comentando ontem com vocês, é um tipo de violência que me interessa bastante, é esse elemento mais tangencial do confronto, é aquilo que é esse resquício da experiência inexplicável, que tem a ver com, para mim, algo que vincula com a ideia da violência a partir da incompreensão. E é nesse sentido que essa categoria do encontro ou desencontro com o outro, para mim, me parece frutífera. E aí, Ele Antenado é basicamente essa história. E eu começo com ela hoje porque essa ideia justamente desse confronto de opostos, ela tem esse requisito que também acho que é bastante caro quando a gente olha a literatura contemporânea, porque a gente tem uma tendência a fazer esse recorte e olhar só o recorte do presente, mas muitas vezes esse tipo ou as temáticas que aparecem, elas estão muito sedimentadas de estruturações de comportamentos sociais que são estruturados historicamente. E é interessante ver como o Saia ele volta para um tipo de episódio que é bastante comum no período colonial, e ele escreve, ao invés de escrever isso, preenchendo as lacunas com aspectos da imaginação ou da expectativa da época, que é o que acontece muitas vezes nos relatos coloniais, a gente vê esse relato marcado de vazio, marcado de ausência, marcado da impossibilidade de compreensão do outro. E talvez esse seja também um elemento bem chocante. Não é só a não compreensão, é minha incapacidade de compreender o outro. E essa incapacidade, ela nunca é resolvida. E aí, nesse sentido, esse espectro da não possibilidade eterna de compreender o outro é também uma espécie de perpetuação desse espaço de confronto, porque sempre vai existir essa diferença entre o eu e o outro. Eu não vou nem entrar em termos filosóficos do que pode ser isso, mas é só para vocês entenderem socialmente como eu vou delimitando isso. E aí, essa questão, como eu vinha dizendo para vocês, isso reaparece em outras formas literárias. E eu não ia mencionar esses romances hoje, mas acabou que quando eu repensei Ele Antenado, isso fez todo sentido. E tem 2 romances também do começo do século XX, do mesmo autor, que são 2 romances que eu gosto muito, de alguém que não é muito bem quisto na literatura, mas ou já teve sua fase, já foi mais odiado, ele tem esse... que é o Bernardo Carvalho, e eu falo outra vez para pensar nessa incapacidade de compreensão e essa incapacidade de ação a partir do desconhecimento do outro. E ele tem 2 romances do começo do século XX, que são o Mongólia e o 9 Noites, que trabalham muito nessa linha. O Mongólia é um brasileiro, a história... Nesses romances, basicamente, as histórias são irrelevantes, então meio que não vou contar muitos finais, mas também eles são irrelevantes. O Mongólia é um embaixador que vai em busca de um brasileiro que se perdeu numa viagem para a Mongólia, e isso é confrontado entre os relatos de viagem dele e o relato que foram feitos por esse brasileiro perdido. Ao mesmo tempo em que você tem, por parte dos 2, ou seja, através desses 2 relatos,
um choque constante com as culturas locais e uma incapacidade sempre de aprender aquilo, de aprender a significação daquilo que está sendo colocado. Ou seja, você não consegue efetivamente chegar numa explicação do que seria essa experiência. E é interessante porque isso vai aparecer de várias formas, e inclusive em termos da religiosidade. Então, tem algumas passagens em que o Bernardo Carvalho vai descrever a adoração dos deuses, e ele vai... Era uma passagem até bem bonita, eu não consegui encontrar aqui, porque faz muito tempo que eu li esse romance, do Mongólia, né? E que ele fala, ele não consegue entender, o narrador, né, não é o Bernardo Carvalho, mas ele diz, eu não consigo entender como essas pessoas adoram como uma grande mãe, uma figura destrutiva, e era uma imagem meio da Kali, da deusa indiana, não é bem ela, mas tinha uma função parecida. E aí, e essa incapacidade dentro dessa possibilidade, que termina sempre fechando com a impossibilidade de entender, não é que ao longo do romance a gente vai tentando se aproximar e finalmente a gente consegue uma síntese. Esse romance também chega nesse ponto em que não há síntese possível da comunicação dessa experiência entre esses espaços de diferença. E o outro que é o Nove Noites, que parte também de um fato real, que era um etnólogo que se suicida na Amazônia, que é o Buell, eu acho, deixa eu checar só o nome dele aqui, é o Buell Quinn, e ele é encontrado morto, e o Bernardo Carvalho encontra essa notícia inicialmente, e ele constrói a história meio que tentando entender se foi um suicídio ou não, e tentando, a partir de aspectos investigativos, mas ao mesmo tempo é uma investigação que ela é também altamente fugidia, porque ela depende de documentos, ela depende de respostas, e ela está o tempo todo cheia de buracos. E, obviamente, a conclusão disso é que você não tem nenhuma resposta. Mas esse romance também é interessante porque ele acaba introduzindo também aspectos da fotografia. O Bernardo Carvalho introduz a foto dele mesmo como novo, você tem quando ele conhece a tribo, ele vai para o Xingu com o pai, então essa meio que comporta a parte do que a obra e do que é esse espaço também do autor se introduzindo. Então, eu trago esses três romances, assim, inicialmente, que parecem não falar de uma experiência violenta explícita, mas pensando justamente nesse elemento do que é intangível, ou seja, do que uma vez pode explodir como uma violência mais clara, mas que muitas vezes surge dessa incapacidade do espaço de compreensão e de uma empatia, não no sentido dos ursinhos carinhosos, mas empatia nesse sentido da capacidade de minimamente se colocar no lugar do outro e encontrar uma linha em que você consiga, a palavra não é justificar, mas seria minimamente entender o padrão de comportamento dos outros. E eu acho que esse tipo de marca, apesar de não estar explicitamente denotado de violência, mas ele, nesse germe, mora uma série de outras violências que vão acontecendo ao longo da nossa história. E aí é interessante, para mim me pareceu interessante pensar nisso, nesse arquétipo, sobretudo porque também o próprio Antenado começa com, eu adoro uma cronologia, e aí ele começa justamente com esse período colonial na América Latina e serve de abertura para a gente pensar também a sedimentação de vários processos violentos que foram se estruturando nas sociedades latino-americanas e como eles acabam revelando muitas vezes um de normalização de coisas que a gente justificar. E aí era interessante quando eu falava dessa violência e desse elemento que você não consegue justificar, é interessante pensar. Você está todo mundo ouvindo? Tá, a internet está instável para todo mundo? Vocês estão ouvindo? Ah, ok, tá.
É porque aí quando vocês dizem que a internet está instável, eu não sei se é a minha ou a de vocês. Aí eu, de vez em quando, vou testar. E então a gente parte desse elemento, e aí se a gente faz um... E quando eu tento mostrar, fazer esse link do espaço de violência, se a gente faz um salto muito grande, não em termos de ano de publicação, mas em termos de representação do que está sendo dito literariamente, mas que é um salto com outro livro do Marcelino Freire, em que essa experiência é bem intrigante. É um conto que me marcou sempre, que chama... Deixa eu ver aqui. É o Roupa Suja, que está no Recife. Eu não sei se vocês já leram. Esse livro é maravilhoso, ele tem umas gravuras lindíssimas. E quando eu falava dessa ideia do silêncio, e não é o da paz, não. Na verdade, todos os contos daqui são bem maravilhosos, eles têm... Gravuras são incríveis, as gravuras de Mano Maltês são muito maravilhosas também. Mas é um conto que, desde a primeira vez, eu li ele já há bastante tempo, me marcou, que é justamente o Roupa Suja. Não sei se vocês lembram desse conto, mas ele é um conto em que uma dona de casa está falando com uma empregada e contando a história de como ela se casou com o marido. E ela era tipo uma funcionária de uma lavanderia e se apaixona por ele. E acaba fazendo uma mandinga para ele, porque ela rouba uma cueca dele. Tem toda uma trama, bem recorte de Recife e classe média recifense, passando entre os limites do que é a aristocracia e entrando nos terreiros. Mas eu não vou ler para vocês, mas só para vocês entenderem. Ela começa esse discurso e ela vai como se estivesse falando com essa empregada, que chama Maria. E o conto começa assim: Maria, nem sei por onde começar a contar a minha história de amor. Quando ele, meu Deus, entrou na lavanderia, parecia propaganda de sabão. Tudo à minha volta ficou limpo. Límpido este mundo cão. E aí a Maria responde, por não. E aí ela vai contando. Só que você raramente escuta a Maria, ela vai, é como se ela tivesse sempre o tempo todo contando isso. Então ela vai, aconteceu isso, e ele vinha para tal lugar. Eu não vou ler todo. Ele é curto, mas eu não vou ler ele todo, não. Finalmente ela fica com ele, se casa com ele, que é o atual marido dela, e ela termina o conto, e das poucas vezes que Maria fala, são tipo palavras, são frasezinhas. Melhorou, é isso, não sei o quê. Mas ela quase invisível, ela basicamente é uma pessoa que escuta. E no final, a narradora do conto diz assim: escute bem, Maria, se hoje é você quem lava a cueca do meu marido, amanhã você pode ser a dona da lavanderia. E aí, o que é que esse conto tem de tão interessante assim? É que Maria não existe. Ou seja, não existe nesse sentido de que ela é uma força altamente silenciada. Ela não existe, ela sequer é efetivamente uma interlocutora. Porque ela sequer é importante, efetivamente, como alguém que está opinando com relação a essa história. É a história dessa pessoa que venceu que conta, e essa história essa narradora que conta é a única que efetivamente tem voz. E aí, de novo, a gente passa por esse espaço, que era o que eu dizia, que a gente encontra de formas diferentes, obviamente, em cada um dos romances que eu citei anteriormente. A gente encontra essa sutileza que tem a ver, que vincula com o apagamento, com a incompreensão, com a impossibilidade de fala do outro, que é o que a gente tem, por exemplo, que essa impossibilidade pode ser desde a negação explícita, que é meio que o caso do que a gente tem aqui, até uma negação da impossibilidade, que é um pouco a situação que a gente tem no Entenado. Mas a ideia desse silêncio que ele é tão articulador, ele denota esses pequenos silêncios da violência cotidiana, que também é algo que aparece, por exemplo, eu não sei quem assistiu, mas foi um filme que bombou, acho que foi ano passado. Foi uma das minhas cirurgias, eu lembro que eu assisti ele, eu estava de cama, que era o Roma, do Afonso Cuarón.
E esse conto também lembra um pouco essa especulação, que é essa ideia de que você, ao mesmo tempo, parece que dá voz, ou parece que o personagem, porque a narradora, a gente não tem o nome dela aqui, mas o nome de Maria aparece, mas, ao mesmo tempo, é totalmente invisibilizado, porque não tem voz, que é o que acontece bastante com o caso, em tese, da personagem protagonista de Roma, que fala 3 ou 4 frases. Boa parte delas não é em espanhol, acho, se eu não me engano, a língua que ela fala no filme é o mixteco. E aí é interessante pensar isso, porque a gente pensa, não é um confronto armado, não é uma briga, não é uma explosão, mas existe um confronto que é a latência da impossibilidade de um real encontro entre essas várias categorias. E aqui no caso de Roma, no caso de Roupa Suja, a gente está falando do encontro de um possível encontro, ou de um tipo de... não vou nem usar irmanar, mas um tipo de encontro entre classes. No caso de Elentenado, de Nove Noites e de Mongólia, a gente está falando de um elemento que perpassa por um aspecto cultural. E aí, como eu tinha decidido que a gente eu ia fazer uma trajetória com vocês, partindo da literatura, para vocês entenderem, ou talvez ficar mais claro o que eu quero dizer, com relação a isso. Então, esse tipo de desencontro, dessa desarticulação de linguagem, também acontecem em outros contos cuja temática pode ser, ou aparentar ser, de uma violência mais explícita, que é o que acontece com um conto já um pouco antigo, mas ainda é um conto que eu gosto bastante, que é O Jantar, do Julian Fuchs. Não sei se vocês já leram. Se eu não me engano, ele foi publicado a primeira vez naquela granta dos destaques do Brasil, que saiu em 2011, 2012, mas ela foi publicada depois num livro de contos, que eu também não vou lembrar o nome do livro, porque o que eu tenho é a granta mesmo. Depois eu vou mandar uma foto para vocês terem noção de como está meu sofá com os livros que eu separei. Tem essa edição daqui, que tem uma série de contos interessantes. Alguns que os contos nem eram tão bons, mas depois, porque às vezes era fragmento de romance, e o romance acabou ficando muito interessante depois. E aí eu li, a primeira vez que eu li o Fuchs foi aqui. E o conto, na verdade, esse conto, O Jantar, para voltar a essa temática da incomunicabilidade, dessa impossibilidade de encontro real com o outro, é a história de é um pouco esse elemento autoficcional que aparece em Fuchs em todas as outras obras. Para quem já leu A Resistência, A Ocupação, esse narrador que é um pouco a projeção dele mesmo. Mas ele, enquanto essa figura de exilados, de pais argentinos, que fugiram da Argentina por causa da ditadura e vieram para o Brasil, e volta para visitar uma tia em Buenos Aires. Volta para visitar Buenos Aires e acaba indo visitar uma tia, irmã do pai, se eu não me engano. E era uma pessoa que não tem muito contato com a família, ele visita e ele vai para esse jantar com essa senhora, uma digníssima senhora da aristocracia bonairense, que vale salientar, não distingue muito, se a gente pensar em termos de figura mais próxima da gente, do que seria essa aristocracia paulista, entendeu? Tipo, aquelas que a gente nunca vê. Mas falando da dignidade dos valores humanos, da dignidade dos valores da moral e da família e tal. E ele começa esse jantar, e o jantar ele é o tempo todo um embate implícito entre a defesa da ditadura por parte dessa tia e esse ódio contido que ele vai sentindo dela, porque os pais tiveram que migrar e os pais sofreram as consequências da ditadura, e tem todo o espectro da ideia dos voos da morte que estão por trás, ou seja, do processo de tortura e tudo mais. Então, é interessante que você está na mesa e tem esse local dele sentado conversando e essa sombra, até que aparece um personagem final, e eu vou dar spoiler, desculpa,
que é o amigo dessa tia, que era um coronel, e deixa entender que era um coronel que colaborou com a ditadura e que era conhecido como torturador. E aí você tem esse confronto que é altamente violento, por um lado, porque você tem duas forças dentro do esquema de repressão que deixam uma marca gigantesca na sociedade argentina, mas você tem uma impossibilidade de confronto real, de briga ali, porque você está num espaço em que essa batalha física ela é impossibilitada, que é essa casa da tia. Então existe uma tensão constante ali que não se deslinda. Tem um conto brasileiro também, que é um pouco fora do espectro, mas quem quiser procurar depois é interessante, que chama O Condomínio, de Luiz Fernando Veríssimo. Esse? Depois eu confirmo para vocês. Eu vou ver se eu ainda tenho ele aqui em casa e eu copio e mando para vocês. Que é uma história semelhante, assim, era um torturador e um torturado compram apartamentos no mesmo condomínio fechado. E, de repente, quando estão marcando a reunião de condomínio, eles se encontram e se reconhecem. E aí você, de novo, não vai ver nenhuma descrição da violência explícita em si, que fala da tortura, da ditadura, mas essa tensão que tem a ver com os resquícios desse passado violento a partir da figura desses dois, né? E aí você vê a mesma coisa nesse esquema desse conto do Julian Fuchs. E aí é interessante, quando eu digo para vocês, é interessante como essa não compreensão, às vezes a impossibilidade de fala, a fragmentação, todas elas revelam, em parte, uma violência que ela é em potencial, mas ela não aconteceu, ela não estourou no nível físico. Mas ela é capaz de estar ali. E é por isso que eu digo, essa violência tangencial, para mim, ela sempre parece interessante, porque ela parece que produz uma série de outros significados e faz a gente pensar no que pode ser com relação a isso, né? Então, e nas tensões efetivamente que isso gera num convívio social, porque a violência que ela estoura, ela tem uma consequência muito imediata. A violência que se mantém latente, ela reverbera em comportamentos sociais ou em estruturas de comportamento ou numa série de outros elementos que vão moldar, muitas vezes, a cara de uma sociedade. É nesse sentido que eu acho que essa violência latente ela é interessante de ser observada porque ela é produtiva de um outro sem número de aspectos, né? E aí, pulando, né, já que a gente estava falando do Fuchs, e entra um pouco nesse elemento da violência derivada da ditadura ou de sistemas autoritários. Então, o próprio romance dele, que era o que eu mencionava, que chama Resistência, tem a ocupação, mas a ocupação, embora fale desses espaços de violência, eu vou deixar ele talvez para comentar amanhã. Mas a resistência também é nessa tentativa de resolver a dúvida ou a não compreensão e a impossibilidade de fala. Sim, é isso que era. Quem foi que colocou aqui? Deixa eu ver. Elismeri colocou uma nota aqui. A violência reverbera e tensiona circularmente, se retroalimenta no mesmo silêncio. Sim. E aí eu acho que esse silêncio ele é revelador, porque uma hora ele acaba aparecendo com determinados comportamentos. E, ao mesmo tempo, a tentativa de se aproximar dele também é interessante, porque ele começa a tentar dar soluções. Então, no caso da resistência, também tem um esquema semelhante dessa tensão do não falado, que é ele tentando descobrir a origem do irmão. Então, ele vai meio que traçando esse personagem narrador, que é sempre parcialmente o próprio Fuchs autoficcionalizado, né? E ele tenta desvendar a origem desse irmão, esse irmão que é tão diferente, e vai deixando uma série de fios soltos. Às vezes mesmo os pais tendo fugido da Argentina, tem hora que parece que ele vai desenhar algo que
leva você a crer que ele seja um dos filhos das avós, bueno, das avós, ou seja, um dos netos das avós da Praça de Maio. Ele não diz isso claramente, mas você vai, pela construção da história da Argentina, pelo desaparecimento das crianças, você meio que vai tensionando, e você não sabe o que é. Ao mesmo tempo, tem uma hora que você acha que ele também porque ele é o único que nasce na Argentina, dos irmãos, né? São 3 irmãos na obra. E aí você também tem hora que não fica na dúvida se ele foi preso e torturado com os pais. Então tem toda uma construção, e que o próprio Fuchs, depois no final, no último capítulo, um capítulo que nem todo mundo gosta quando chega no final da obra, porque acha que ele meio que fez besteira ali, ele meio que desfaz esse elemento e reconstrói, diz que o irmão nunca foi assim, que tudo, mas tem muito a ver com esse elemento de tentar dar sentido, e é isso que também volta para isso, tentar dar sentido ao impossível, ao improvável dessas variadas histórias de violência. E aí tem vários romances que tocam essa violência das ditaduras. Aqui no Brasil tem, para mim, um dos meus favoritos, fora a Resistência, é o do Bernardo Kucinski, que chama... Na verdade, é o conjunto. Ele tem os 2 romances, que é o K, Relato de uma Busca, Os Visitantes, e ele tem um livro de contos também, que fala sobre essas histórias da ditadura, e que normalmente sempre estão escritos nesse espaço do vazio, que talvez dialogue com isso, e é por isso que eu botei os textos do Benjamin lá. Eu acho que dialoga muito com a angústia do Benjamin da experiência do trauma, a impossibilidade de narrar o trauma. Então, o ensaio do narrador está um pouco lá por essa questão, o da teoria da história, ou da conceitos de história também, que eu coloquei lá. Eu coloquei pensando muito nesse sentido, ou seja, a violência ela acaba silenciando, e de alguma maneira a gente pode pensar na necessidade de revisitar esses silêncios para tentar construir sentido a partir disso. E essas obras que revisitam o silêncio com novos silêncios, elas respondem de um jeito que é provocativo para o leitor, ou seja, elas respondem fazendo com que você se pergunte para tentar responder isso. Isso é um elemento interessante. Mas dentro de todas essas obras, que tem um bocado, então, Os Visitantes eu não vou comentar muito aqui, porque acho que todo mundo já deve mais ou menos ter uma noção dele, e nem Os Visitantes nem cá, né? Mas tem dois romances que também são localizados na Argentina, sobre a ditadura da Argentina, que são interessantes, porque são 2 pontos de vista relativamente diferentes. Um deles é O Fim da História, da Liliana Hecker, que eu mencionei ontem para vocês, e o outro é Soy un bravo piloto de la Nueva China. Na primeira história, na verdade, a gente vai acompanhar uma escritora que tenta descobrir o fim de uma amiga dela, que era uma guerrilheira. E à medida que ela vai... Isso começa a acontecer pelo fato de que ela tem quase certeza de ter cruzado com essa amiga no meio da rua um dia, achando, quando todo mundo já tinha achado e dado ela por morta. E ela começa a fazer uma série de levantamentos e vai cruzando a história, e a história que ela vai cruzando é a história da projeção que ela tinha dessa amiga, e depois o que de fato vai acontecer, que é revelado meio que numa conversa entre elas depois. Mas essa história que ela tinha, ou a projeção da imagem dessa amiga que ela tinha, ao mesmo tempo sempre é atravessada por uma desconfiança, que é a desconfiança que leva a gente a acreditar, né, na mudança posterior, que é na verdade, é ela se aliar com seus sequestradores. Então, a história dela é meio que isso. Ela era casada com... Essa amiga era uma militante, altamente militante, casada com um dos chefes do movimento de guerrilha. Eles são presos, os 2 desaparecem e são dados por mortos. A filha deles é entregue aos avós e ninguém sabe dela. Só que aí a história que ela começa a reconstruir, ela vai vendo que
de fato, o que acontece é que essa mulher ela acaba se aliando e acaba se casando com um dos próprios torturadores. Não é uma história fácil, mas ela é interessante quando a gente pensa em termos de revisitar as histórias de violência da ditadura. E para mim, particularmente, eu acho interessante para a gente revisitar de um modo amplo, porque essas histórias tendem a construir ídolos que não se sustentam. Quando eu digo construir ídolos que não se sustentam, de ambos os lados, porque quando a gente constrói ídolos, a gente constrói imagens santas e a gente não constrói imagens de pessoas reais. E o fim da história, ele é curioso porque a imagem dessa amiga é a imagem da grande guerrilheira, que nunca vai fazer nada, E a mulher que se casa com o torturador é uma mulher de carne e osso, passível dos erros ou execrável que seja, mas existe um confronto da narradora-escritora com essa humanidade demasiada da amiga que acaba se casando com o próprio torturador e aproveitando de certas benesses desse trabalho duplo com o governo, e que no caso dela não era nem ser, né, não era nem ser espiã, era uma coisa meio de viajar para o exterior para garantir que o próprio governo da Argentina tinha liberava seus presos e tratava bem, então ela aparecia dessa forma. E aí é interessante para pensar justamente essa dinâmica da dificuldade e das zonas porosas que existem nos espaços da violência. Ontem, o nome dessa obra se chama El Fin de la Historia. Deixa eu botar aqui para vocês. E aí é interessante para a gente confrontar também os aspectos, as zonas ambíguas e aquilo que eu questionava com vocês ontem de revisitar as estruturas dessa história e, ao mesmo tempo, pensar nos sistemas violentos que propagaram, ou seja, que sistemas autoritários como a ditadura no Brasil, na Argentina e no Chile, também propagaram como espectros de sobrevivência no cotidiano. Não é necessariamente para pensar num julgamento e dizer, não, essa personagem simboliza um tipo execrável. Pensar dentro desse contexto quais são os elementos de sobrevivência e quais são os elementos dessa humanidade que, às vezes, sim, reverte por interesses próprios, por necessidade de sobreviver, porque interfere na vida de outros, mas é se questionar justamente, questionar o caráter monolítico, na verdade, de todas as figuras que aparecem quando a gente tende a construir essa história dos bons seres humanos e dos maus. Até porque a violência em si, ela é uma coisa tremendamente humana, e quando a gente tira isso do espectro da história, a gente destitui a humanidade que tem no espaço da violência, a gente se ausenta da responsabilidade disso. E aí, o fim da história é um romance que ele é interessante porque ele coloca em xeque um espaço que não é muito visitado e que no ensaio que eu deixei para vocês, onde eu coloquei textos mais importantes, que eu estou tocando neles, talvez vocês não estejam sentindo, mas eu estou tocando neles, tem um texto da Leonor Alfour que fala sobre testemunho e a noção de testemunho, que surge, na verdade, com uma contenda na Argentina sobre o fuzilamento de guerrilheiros por guerrilheiros, né? Que era uma justiça, extrajustiça. E a discussão que surge a partir disso, que fica conhecida como o nome de Não Matarás, porque sai um volume discutindo isso, vários pensadores na Argentina, a discussão que sai disso é uma discussão que é interessante pensar. Ao mesmo tempo, você entende que dentro do sistema de guerrilhas você tinha um tipo de violência que é
que podia ser profunda e tão intensa quanto aquilo que o Estado fazia, mas, ao mesmo tempo, se volta para a gente fazer uma outra pergunta, porque também não é essa... Não é entrar nessa teoria de que todos são iguais, porque não são. Mas também se perguntar qual a diferença entre uma violência perpetuada pelo Estado e uma violência perpetuada em pequenos grupos. E se a violência desses outros grupos, desses grupos que são, em geral, opositores, elas também não reverberam essa violência, o quanto a gente não assimila da própria estrutura do contexto e acaba repetindo valores de violência que a gente sequer se dá conta de que repete. Por exemplo, isso é uma questão que talvez seja mais clara quando a gente fala da questão de machismo e de feminismo, de repetir valores machistas e uma série de coisas que não deixa de ser um comportamento violento, num outro sentido, mas é. E esse é uma coisa interessante. E esse outro romance que eu mencionei, que é o Soy un bravo piloto de la Nueva China, é um romance que ele é narrado a partir do ponto de vista do filho de um desaparecido, e ele é um relato que ele é alternado em 3 partes, chama A Cidade, A Ilha e qual era o outro lugar? E El Campo. Os relatos da cidade normalmente são relatos do próprio menino, falando da ausência, da expectativa da chegada do pai, ele já mais velho, ou lembrando desse passado, mas tem a ver com esse contexto do menino. Os relatos do campo têm a ver com o treinamento, porque o pai sai para fazer um treinamento com os guerrilheiros. Ele está indo para a China, ele foi para a China para fazer um treinamento e ele vai voltar, em tese. E a ilha, e aí é onde é um espaço que é interessante, a ilha é um espaço altamente ficcional em que as memórias, elas são passíveis de ser retornáveis, e você consegue colocar, chama Soy un bravo piloto de la Nueva China. Deixa eu botar aqui para vocês. Tá tudo minúsculo, minha gente, mas é assim mesmo que é mais rápido. E aí, nesse espaço da ilha, o que a gente tem é justamente uma possibilidade de revisitar as memórias, das memórias se encontrarem efetivamente. Então, existem diálogos pós-mortem do torturador e do pai do menino, existe toda uma discussão, porque dentro desse espectro da ilha se cogita criar um parque temático da memória, em que as pessoas vão reviver os conflitos armados. Então, tem toda uma discussão também a partir da ideia de museificação desse espaço da violência, de tentar tornar palatável essa experiência que não é incomunicável. E volta de novo aquela questão do silenciamento e da incompreensão que eu vinha falando desde o começo. E aí é bem interessante esse elemento. Eu vou passar meio corrido, porque tinham outros que eu queria comentar antes, senão a gente não chega, mas aí deixando também de dica para vocês, dos materiais que eu subi para vocês, que está naquela pasta ou mais textos, tem a tese de Thaís, que é uma tese bem bonita sobre a memória pós-ditadura no Brasil, na Argentina e no Chile. Não lembro exatamente o título, mas Fios da Memória, alguma coisa assim, mas trata dessa questão da memória e da pós-memória no Brasil, na Argentina e no Chile, e ela faz um raconto de alguns desses relatos, e para quem tiver interesse, ela tem um apêndice também, em que ela fez um levantamento de inúmeras obras, muitas ela não tratou na tese, mas que foram publicadas contemporaneamente sobre a questão da ditadura de forma mais direta ou tangencial. Então, serve também como as fichas... Ela basicamente publicou as fichas de leitura dela com várias informações. Então, se vocês tiverem interesse, também vocês podem ir para esse material dela que está lá na pasta. E aí, pulando para um outro conjunto de... Na verdade, tinha mais 2 conjuntos para falar com vocês. Eu não sei se vai dar tempo, vou rezar aqui para sim.
Tem mais dois conjuntos que, para mim, lidam com essa questão da violência, que envolve, em parte, a violência de Estado ou uma violência paralela, que não tem diretamente a ver com a ditadura. E parte disso eu já tinha comentado ontem, que era esses dois primeiros romances, na verdade, quase todos os romances do Juan Gabriel Vázquez, mas os dois primeiros eu tenho um carinho específico, porque são dois elementos da história bem interessantes, da história da Colômbia, que eram os que eu tinha mencionado ontem, que é Os Informantes e O Ruído das Coisas ao Cair, que tratam... No caso, o ruído, ele trata um pouco desse esquema da violência, eu já tinha comentado antes da violência a partir do narcotráfico, mas também nesse sentido que eu vinha falando para vocês, de uma maneira mais tangencial, parece que é mais... o foco, como eu estava dizendo para vocês, não é diretamente na violência do narcotráfico, mas no resquício dessa violência no cotidiano social. E aí é interessante pensar nisso porque Os Informantes, apesar de não tratar desse elemento do narcotráfico, ele trata também dessa mancha do que fica da violência ou das formas que a violência toma socialmente, mas a partir justamente, acho que esse eu mencionei mais rápido ontem para vocês, da presença alemã na Colômbia. Porque existiu uma presença relativamente forte de imigração da Colômbia, eu descobri isso na época que eu li o romance dele, um pouco que começou antes da Segunda Guerra, e em muitos casos, às vezes, eram judeus alemães que estavam fugindo da guerra e não queriam... fugindo do conflito que já se anunciava, mas tinham também os alemães nazistas, existiam partidos nazistas na Colômbia, inclusive existia um relativamente conhecido, que era o Partido Nazista em Barranquilha. Apesar de não ter sido uma presença massiva, teve uma certa importância na estruturação das indústrias na Colômbia. Então, empresas, eu descobri isso com pesquisa, empresas tipo a Avianca, inicialmente começaram a empresa de aviação, começaram com iniciativa alemã. A Bavária também, de cerveja, começou com iniciativa alemã lá. Então, tem uma série de vínculos com a questão do desenvolvimento industrial. E aí, o que o romance vai revisitar, na verdade, é um episódio dos campos de concentração na Colômbia, quando, para provar que... quando a Colômbia queria se unir, finalmente, aos Estados Unidos e fugir da pecha de vinculada aos países ditatoriais, ao pessoal a Mussolini, a Hitler, então ele vai fazer umas concessões e começa a perseguir os alemães que existem na Colômbia, e essa perseguição ela se configura a partir da instituição das listas negras, e essas listas negras eram listas feitas a partir dos nomes de famílias que eram consideradas colaboracionistas com o sistema nazista, como se a própria Colômbia também não tivesse parcialmente sido, e essas pessoas elas começavam a perder tudo. E, num segundo momento, algumas dessas pessoas, ou principalmente homens, não toda a família, mas em geral os pais de família, eram transferidos para campos de concentração, que eram normalmente cidades no interior onde você reservava, não era um campo de concentração nesse sentido de Auschwitz, mas era territórios fechados em que essas pessoas eram removidas para lá, em geral tipo hotel, e posteriormente o Estado cobrava isso delas. Então, quando eles foram liberados, a conta dessa estadia lá foi dada para eles. Eram pessoas que acabavam saindo de lá falidas. E, obviamente, que nesse esquema, às vezes, a ideia de delatar uma pessoa era muito menos fundamentada no real vínculo com um possível partido nazista ou com uma tendência colaboracionista com a Espanha, muitas vezes tinha a ver com os rancores pessoais que se evocavam disso. E aí a história trata um pouco disso, da decadência, da destruição de uma família a partir dessa... feita
por um amigo da família. Então, tem toda uma ideia de trauma. E aí, você, obviamente, está aqui num sistema micro, ou seja, essa família que perde tudo. E o narrador, na verdade, do romance, ele é filho do cara que denunciou. Então, tem uma série de confrontos aqui, que é esse confronto do presente, com a figura de um pai que era uma figura quase intocável na sua importância. E aí ele descobre que o pai foi essa pessoa que foi traidor do próprio amigo, e ao mesmo tempo a destruição dessa família. Então tem, apesar de ser um microcosmo, de parecer um pequeno drama familiar, mas tem a ver justamente com essa ideia desse presente, olhar para esse espaço de trauma do passado, e esse trauma que ele é tão encoberto que as camadas para você chegar nele são cada vez mais difíceis, e elas têm a ver com justamente destituir os mitos do lugar e encarar numa linguagem bem chã, encarar a merda social que a gente fez como grupo. E aí os informantes tratam um pouco disso. Como? Tem dois eixos? Tem. Na verdade, tem três eixos temporais. Tem o passado, a disputa entre o pai e o filho no passado, que eles começam um romance sem se falar. Tem a mudança do pai, porque quando ele tem uma cirurgia de coração, eles voltam a se falar. E aí tem essa redescoberta do pai, a reunião, e aí depois tem esse olhar para o passado, e aí depois tem esse desvelar do passado do pai, que não era exatamente isso que aconteceu. Tem uma personagem bem importante, que é a personagem da Sarah, que é uma mulher que foi inspirada, que o Vasquez... Bom, ela não existia como Sarah, mas existiu um alemão que ele conheceu que teve um papel parecido com o da Sarah. Então ele se baseia numa figura real para poder construir a figura da Sarah. E é bem interessante nesse sentido. Tem um outro romance colombiano que toca um pouco, voltando para isso, para essa questão do narcotráfico, porque o narcotráfico em Vasco vai e vem, né? Nesse dos informantes não está. Que é um bem conhecido e que ele é interessante porque ele pensa também em umas certas estruturas de gênero, apesar do autor dele ser meio difícil, às vezes, você ler. Ele consegue fazer umas coisas meio asquerosas, às vezes, na escrita. Meio asquerosas que eu digo do ponto de vista do meu julgamento moral, o que não quer dizer que vai determinar que se leia ou não se leia mais isso. Mas que eu acho que é um do recorte colombiano, é um dos romances que marca muito isso da novela do narcotráfico, que se chama La Virgen de los Sicarios, que é do Fernando Vallejo. E ele trata um pouco desse esquema da violência em Medellín, da presença dos sicários, porque a história é também uma espécie de transposição do próprio escritor, é um cinquentão que volta a Medellín, é bem a própria figura do Vallejo, que conhece um adolescente, um quase adolescente, um jovem adulto, e começa a se relacionar com ele, uma relação homossexual, e descobre que ele é um sicário, e nessa história ele meio que vai se envolvendo nas questões do crime, a gente vai vendo vários recortes criminais, até que o Alexis, ele morre, e ele vai tentar, o escritor vai tentar descobrir o que acontece, ele acaba conhecendo um outro cara, também sicário, e ele começa a ter uma relação, e ele vai começa a descobrir uma série de coisas, mas o que é mais interessante nesse tecido tem a ver com tantos recortes que a gente vai ter da violência mais explícita em Medellín, como desse confronto de idade, dessa questão do elemento da sexualidade do autor, e de como isso vai aparecendo efetivamente na construção da narrativa. Diferente de Vasquez, aqui a gente tem muito o tratamento direto, a gente vê o espaço da violência. Esse daqui eu não sei se tem tradução, as pessoas que pegam aqui, quem puder, se chama La Virgen de los Sicarios.
Ele virou filme, esse daqui. E eu acho que vocês conseguem assistir o filme no YouTube também. O autor é Fernando Vallejo. Eu às vezes esqueço de botar, mas se tiver algum romance depois que eu mencionei, tem tradução, eu acho, né? Eu confesso que eu me agarro com as que eu tenho. Eu pego e depois fico com elas. Eu sei que tem espanhol, a Jéssica falou, tem espanhol fácil. E se eu não me engano, vocês conseguem fácil em PDF também, botando, jogando ali. Mas eu acho que eu subi esse para vocês. Se eu não subir, eu vou ver se tem ainda aqui no coisa e subo também. Com 2 L's, o Vallejo. E aí ele vai retratando um pouco esse espectro. E aí, me encaminhando para o final, eu prometo, tem um outro romance que trata da violência, mudando um pouco desse recorte, indo para o Peru, que é um romance que me chamou muita atenção, que toca, a gente não está tocando no narcotráfico, mas a gente está tocando no espectro das guerrilhas, e vai, de novo, não vai ser diretamente, mas vai falar do espectro da violência e não sei se é da violência do Sendero Luminoso, mas acho que seria mais dos choques entre Estado e Sendero Luminoso, que se chama Abril Rojo, do Santiago Roncaiolo. Esse eu subi, com certeza, para vocês. Vou botar aqui. E é uma história, parece uma história policial, sabe? Quem gosta de história policial, ele meio que se inscreve nesse espaço. E é um oficial de justiça que volta para a sua cidade, que é a cidade de Ayacucho, que é uma cidade extremamente religiosa. O Peru é um país bem religioso, mas tem algumas cidades que são consideradas mais tradicionais no modo de comportamento. Ayacucho é bem essas, e é uma cidade também bem conhecida pela Semana Santa. E ele volta para essa cidade, e quando ele chega lá, está perto dos acontecimentos da Semana Santa, e acontece um assassinato, um corpo queimado. E aí esse romance ele tem uma coisa que é interessante, porque a gente tem efetivamente a violência, porque parece que é um assassinato em série, porque começam a aparecer corpos com partes do corpo faltando. Então, num falta o braço, no outro falta a perna, o último corpo, na verdade, o que vai faltar é a cabeça. E aí, só que também tem um outro aspecto da violência que tem a ver com essa coisa da violência do Estado, porque o tempo todo existe a forma do assassinato remete às formas de assassinato do Sendero Luminoso, que em tese já estava destruído ou havia sido aplacado. E aí, todos os relatos, o Chacatana, que é o oficial que vai fazer os relatórios, ele sempre acha que é o Sendero Luminoso, mas a polícia, os generais, todo mundo proíbe isso. Então, junto com a narração da obra, a gente tem os documentos, que são os relatos que o Chacatana faz de cada um dos assassinatos, e a gente tem uns bilhetes estranhos que, teoricamente, são do assassino. E é interessante nesses relatos, nos documentos que o Chacatana produz, que são, teoricamente, documentos, são relatórios da morte, são para esclarecer isso, mas eles são altamente vazios, eles não trazem nenhuma explicação. E, inclusive, vão escrevendo na ambiguidade, mas, ao mesmo tempo, eles não afirmam o contrário do que as autoridades dizem. Então, quando eu falava desse espectro da violência do Estado, os relatos ou os relatórios que o Chacatana entrega, né, ao longo do Abril Rojo, é curioso, porque ele vai falar justamente do vazio, da manobra da linguagem, desse elemento do jurídico que, de alguma forma, ao invés de favorecer ou de servir de suporte para a população, ele acaba servindo como uma arma contra essa própria população. Então, você não tem uma solução de crimes. E aí a coisa, vou resumir um pouco para a gente chegar no final. E aí os crimes vão se desenvolvendo, e cada vez mais os crimes estão mais próximos do próprio Chacaltana. E algumas coisas vão revelando
coisas da história de Ayacucho que estavam escondidas. Então, as pessoas que morrem são pessoas que eram vinculadas ao sistema do repressor do Peru na época. Se mata também, tem um dos corpos é descoberto num forno que ficava dentro da Igreja Católica, e aí começa a surgir a questão do forno na Igreja Católica, porque para a Igreja Católica o corpo teria que ser enterrado, não é a cremação, e aí começa a descobrir-se que esse forno era usado pelos militares para queimar os guerrilheiros do Sendero Luminoso, era uma forma de sumir com os corpos, e começa a aparecer o esquema das valas comuns que vão surgindo, que eram as valas em que se enterravam essas pessoas. Então, vão aparecendo uma série de personagens como se fossem pontas da história recente do Peru não resolvida, que tem a ver com um confronto armado entre o Estado autoritário e o Sendero Luminoso, e que parece que os crimes têm uma intenção de, ou eles relembram o Sendero Luminoso, ou eles têm uma intenção de parecer com isso para chamar a atenção para alguma coisa que não foi resolvida. E aí, à medida que esses crimes vão se desenrolando, a gente vai... Os assassinados vão sendo cada vez mais próximos do próprio Chacaltana, né? E uma das últimas assassinadas, inclusive, é uma namorada dele. E a gente vai entrando na dúvida se efetivamente quem está fazendo isso é o Chacaltana ou não. Esse romance é interessante porque ele termina numa nota ambígua. Dependendo de quem lê, você vai achar que ele efetivamente é um louco que cometeu todos esses assassinatos, senão você vai achar que é um outro general, que é um superior a ele, que fica lá, que está no romance, que matou. Mas ele termina sempre com essa nota ambígua de uma história não resolvida. E um elemento finalmente curioso, porque eu falei dessa história dos corpos que são separados, que é de uma brutalidade tamanha, você tem a descrição de alguns, não detalhadamente, mas tem essa descrição dos corpos, a partir, sobretudo, dos relatos de Chacaltana, mas remonta um outro aspecto da violência colonial, porque remonta um mito, na verdade, do Incário, que quando teve a revolução com Tupac Amaru II e ele foi esquartejado, as quatro partes do corpo dele foram espalhadas pelos 4 cantos do Peru, como forma de exemplo, e gera dos mitos milenaristas que a gente tem aqui no Brasil também, que dentro da formação de que o Inca ressurgiria, e o Inca ressurgiria quando todas as partes do corpo se reencontrassem e ele saísse de novo da Terra. Então, tem essa ideia de que as partes iam se juntando. E aí, essa noção das partes que sumiam remonta à ideia de recriar o corpo do Inca e desse ressurgimento dessa cultura peruana a partir do Incário, porque tem um aspecto meio milenarista com relação à figura do Inca. Para quem se interessar, tem um estudo bem interessante, não tem muito a ver com literatura contemporânea, mas tem um estudo de um sociólogo peruano que chama Flores Galindo, o nome dele, e o livro se chama Buscando o Inca, e ele faz um estudo sobre isso. Sobre essa representação do incanato e tudo mais. E aí, a gente aqui um pouco encerra essa dinâmica, eu encerraria um pouco essa dinâmica das violências de Estado e tudo. Tem um outro tópico da violência que, para tentar fechar essa sessão nesse trajeto de literário, né, que eu escolhi hoje para a gente fazer, tem um outro tipo de violência que é meio... É uma frase horrível dizer, é uma violência que me é cara, parece que você está torcendo por isso, mas como fonte de estudo que me parece interessante, que tem a ver com o corpo. E uma autora que acho que são mexicanos, no caso dos dois, que me chamam muita atenção para isso, é a Guadalupe Nettel, e tem 2 romances dela que tratam disso. Tem um terceiro que não trata diretamente da questão dessa relação com o corpo, mas acaba tocando tangencialmente, que eu acho que é o mais recente dela, que chama Después del Invierno. Mas tem 2 que são bem... Flores Galinda, bem maravilhoso.
Tem dois romances dela, dos primeiros, que chamam El Huésped e El Cuerpo en que Nací. O El Cuerpo en que Nací, o Corpo que eu nasci, em que eu nasci, ele tem tradução, isso eu tenho certeza. El Huésped eu nunca vi a tradução. Mas os dois são interessantes. O El Cuerpo en que Nací é como se fosse um relato autobiográfico dela. A Guadalupe Nettel teve um problema no olho e passou por várias cirurgias. Teve que passar por uma série de cirurgias e usava tapão no olho. Então, ela tem uma narrativa em que o corpo dela sempre parece deslocado com relação ao espaço em que ela ocupa. Isso vai surgir em vários relatos, surge nos contos dela. Quase todos os textos dela têm esse incômodo entre um descompasso entre o sujeito que está e onde ele está. Então, se você pegar, por exemplo, tem um conto dela bem bonito que chama Bonsai também, que é a história de um casal japonês e ele que é todo incomodado, e um dia ele descobre que, na verdade, a natureza dele é uma natureza de cacto, e tem uma relação com as plantas. Mas é um conto, mas tem a ver com descobrir essa natureza estranha com o mundo e se apropriar da própria natureza estranha. E aí esse conto dela fala disso, mas o Corpo em que Nasci fala disso, fala dessa experiência dela com o tapão, de se sentir estranha no ambiente da escola, no México, com a família, de se sentir estranha dentro da família no México, porque de alguma maneira ela parece não corresponder a essas expectativas femininas que eram imaginadas e aí tem o espaço da separação dos pais. Mas é sempre essa estranheza que vem fundamentalmente desse corpo que não é adequado. Ou ele não é adequado porque ele tem deficiências, e a gente tem o caso do tampão no olho, e dessa meio que cegueira que ela tem, uma quase cegueira, ou então ele é estranho porque ele não se adequa às normativas sociais. Aí, de novo, ela não corresponde ao status esperado de se casar, ter filho, e isso vai acontecer depois. E aí vão acontecendo várias coisas que vão agravando isso, a separação dos pais, tem uma prisão do pai não contada e que ela vai descobrir depois. Então, tem uma série de mudanças que vão marcando isso. Então, esse relato O Corpo que Nasci fala bastante disso e fala bem desse lugar autobiográfico, né? Você reconhece a história da Guadalupe Nettel e ela não nega esse lugar. E o outro romance, que é um romance que eu tenho um carinho enorme por ele, que foi a primeira coisa que eu li dela, que chama El Huésped, que envolve essa sensação do corpo estranho, mas de você para você mesma. Então, ela tem uma protagonista que se chama Ana, que desde muito cedo descobre que tem um hóspede, que vive nela uma outra coisa, uma outra criatura que ela chama de a coisa, que nunca é nomeada. E ela vai sentindo a presença da coisa, e quando a coisa aparece, ela perde o sentido, ela não consegue, não tem o domínio do próprio corpo, né? Então tem uma dinâmica que parece uma história de terror, onde você está sendo dominada, mas que acaba virando para um elemento que se desenvolve de uma maneira mais interessante, porque a coisa deixa, eu vou dar spoiler, tá? Então, se chama El Huésped, seria o hóspede. Deixa eu botar aqui. Eu não sei se esse tem tradução. E aí tem a coisa, quando ela toma conta, ela deixa uma marca que é um pontilhado. E aí, depois de grande, Ana é o nome da personagem, né? Ela começa uma vida adulta e ela começa a trabalhar no Instituto de Cegos e ela começa a perder a visão. Uma das marcas da coisa, quando ela aparece, é que Ana fica com a visão preta e branca. Ou meio sépia, uma coisa assim, nunca são tons coloridos. E aí, essa coisa da visão, aí volta para a própria história da Guadalupe Nettel, né? Tem um lance com essa coisa da visão que meio desmantelada, mas ela tem essa marcação da ausência, dessa perda da visão, e ela começa a trabalhar no Instituto de Cegos e ela começa realmente a ficar cega. E aí a coisa começa a aparecer com mais frequência.
E ela se dá conta que a marca da coisa, na verdade, é um escrito em braille. E quem não quiser ouvir o spoiler, desliga o áudio agora, porque eu vou dar um spoiler bem grande. Ela descobre que a marca da coisa é, na verdade, o nome Ana escrito ao contrário. Para a gente não faz sentido, porque Ana ao contrário é Ana. O que também já é bastante revelador, porque o contrário de você é você mesmo. E aí é interessante pensar no como esse personagem ele é o contrário. Essa realização do contrário, na verdade, às vezes indica muito mais um crescimento dentro da maturidade. Isso tem. Eu posso explicar isso depois, mas aqui não vai dar tempo muito para isso. Pode colocar o fone novamente. E aí, em Braille, tem uma marcação de quando começa do lado contrário. Então, por isso que a gente sabe que é o contrário. Eu não tenho problema de spoiler, eu sou aquela pessoa que você pode me avisar que Leonardo DiCaprio morreu 20 vezes e eu vou continuar entrando para assistir Titanic. Eu não tenho nenhum problema, as pessoas podem me contar, não me contar, não tem. E aí tem essa dinâmica desse estranhamento, e o que é interessante nesse romance é que esse estranhamento ele se dá entre essa figura e uma autoprojeção dela, que seria o contrário dela mesma. Esse contrário dela mesma é um contrário que não é limpo, não corresponde aos ideais de mulher, que que tem uma relação amorosa meio estranha com um cara que é coxo. Então, esse contrário dela começa a viver no submundo doméstico. Esse romance também é super interessante para pensar a cidade, mas eu não vou entrar nesse caso agora, mas só para vocês entenderem, é que esse outro lado dela que vive nesse submundo doméstico é o submundo dos mendicantes que vivem no metrô doméstico. E aí a gente tem um espelhamento entre a cidade de cima e a cidade de baixo, que circula pelas linhas de metrô. E, de fato, no México tem uma coisa bem intensa com isso do metrô, porque é um metrô gigante, que tem 12 linhas, que cruzam a cidade em quase todas as direções. E o metrô do México é quase uma cidade, no sentido de que você encontra de tudo lá. Assim, você compra, dentro do metrô, você compra de gilete de barbear a taco, memória de celular, mapa da cidade e o que mais você sonhar. Às vezes você nem precisa e aquilo aparece. Nossa, ia comprar isso hoje, mas compra aqui no metrô. Então, tem de um tudo, assim. Desde circulando nos vagões até o comércio dentro das estações, né? Legal e ilegal. Bem isso. É bem mais intenso. É um negócio... andar de metrô no México é um negócio assim que vale a experiência. E aí tem essa dinâmica desse espelhamento, né? Que ambos são as cidades do México, mas é a cidade de cima e a cidade de baixo. E esse reflexo aparece um pouco nessa coisa de Ana e Ana ao contrário. E aí é interessante, esse romance ele é interessante pensar um pouco nesse desdobramento quando eu falava dessa violência, desse aspecto com a violência com o corpo, é porque tem esse elemento do corpo que não encaixa, do corpo que não enquadra, e a gente pode derivar isso para uma série de outras coisas, desde as coisas mais simples, como a cegueira de Ana, mas desse corpo anormal que não faz parte do que é o corpo social aceitável da cidade. E aí, do que não é o corpo associado normal aceitado pela cidade, a gente tem uma leva de coisas. No caso de Elorpere, o que a gente tem é um grupo de mendicantes, são cegos, coxos, paraplégicos, tem uma quantidade de seres que vivem à margem social, mas a gente tem, obviamente, se a gente for pensar isso de uma maneira mais ampla, a gente pode pensar em diversas outras categorias. E aí, só para encerrar, para poder fechar nisso, que eu disse, tem um outro romance mexicano, eu tive um branco agora, e eu também não estou com ele do lado aqui, ele estava lá, ainda está lá na biblioteca. Mas eu acho que eu subi ele para vocês. É um romance que chama Beleza Roja, que trabalha um pouco com esse elemento de discutir as possibilidades e as violências do corpo. Eu acho que ele não é a melhor coisa que vocês vão ler na vida. Eu não vou dizer isso. A Guadalupe até é um que eu recomendo para você passar uma tarde sentada e ler e tal. Mas
Mas ele é interessante num sentido que é... é o Bernardo... não vai aparecer. Ele é interessante num sentido que ele explora justamente esses aspectos da... minha gente, me perdi. Ele explora justamente esses aspectos da questão do corpo, porque tem todo um trabalho com a questão da cirurgia, da estética, porque ele vai sendo construído em 2 polos. Um resort, e é a história em um resort, em que nesse resort as pessoas vão para fazer cirurgias plásticas, né? Então elas vão para descansar no resort e fazem as cirurgias plásticas, enquanto estão descansando lá, estão aproveitando a vida. Para quem não sabe, o resort é uma das invenções do México, é tipo a praga do inferno que tem no sistema turístico mexicano. E aí, e é bem difundida, é uma coisa bem assim, não é? A gente pensa resort, Bernardo Esquinca, é esse mesmo. A gente pensa no resort numa coisa de luxo, mas não, no México a gente tem várias categorias, é um negócio tão difundido que você vai ter várias categorias disso. E aí tem esse resort, que é um dos focos da obra, que vai começar com esse elemento, e tem alguns médicos que conformam esse grupo que está de personagens através do resort, e do outro lado você tem um jornalista, um fotógrafo, na verdade, que ganha vida como jornalista policial, e a produção dele de fotografia artística é uma produção toda em cima da violência. Então ele gosta desses quadros com sangue, ele contrata modelos principalmente com sangue e sexo, então sempre evocando estupro e assassinato. E aí ele vai construindo as fotos dele artísticas e ele contrata esses modelos para poder compor isso. E, enquanto isso, para ganhar dinheiro na vida, ele vai e exerce como fotógrafo para as páginas policiais dos jornais. Só que ele é tão estético que, às vezes, ele altera a cena do crime. E isso acaba levando ele para uma série de confusões que vai fazer com que ele termine indo bater nesse resort. E também porque ele meio que se apaixona por uma das modelos e ele tenta encontrar e ele descobre que essa mulher é uma cópia. É uma cópia porque existem várias iguais a ela. E aí, quando ele encontra esse grupo, ele descobre que esse grupo, na verdade, é um grupo que quase performático, mas que entende a beleza como uma modificação artificial dos corpos, tanto para padrão estético altamente artificializado, como para a destruição do próprio corpo. E aí esse grupo se organiza de tal forma que é para tomar conta, e é quando cruza, na verdade, os 2 espaços, né, do resort e desse, porque as histórias vão acontecendo meio que em paralelo. E enquanto ele está perseguindo esses espaços aqui, no resort você começa a ter uma série de assassinatos e de gente desaparecendo e começa a entrar em decadência. E aí depois, no final, a gente descobre que é um plano desse outro grupo. Por isso, assim, a história é bem simplória, não é super incrível. Mas é um plano desse outro grupo aqui que trabalhava com essas alterações e modificações corporais para tomar conta do resort e o resort virar uma espécie de vila dessas pessoas e ter à disposição esse espaço médico para poder fazer essas alterações e essas performances que culminavam, inclusive, com a morte. Um dos últimos, quando fecha o romance, um dos últimos acontecimentos é um performance que cada performance nova dele, ele vai arrancando uma parte nova, uma parte do corpo até o dia que ele vai desaparecer. E aí, obviamente, que isso entra num outro tipo também de violência, porque a gente está discutindo aqui tanto essa violência do cotidiano policial, que aparece a partir justamente das páginas policiais, como talvez a exploração da violência como um aspecto estético e as decorrências disso, então o olhar desse fotógrafo com relação à alteração das cenas de crime, ou a própria construção artística com esse espaço da criminalidade, e de uma criminalidade altamente vinculada com o sexo e com o desejo sexual, porque o próprio personagem vai vinculando isso ao desejo sexual dele, não só como uma projeção do estupro nas fotos. Então isso meio que vai aparecendo como um elemento que é importante ser discutido.
E depois uma coisa que é essa discussão entre esses dois espaços da modificação do corpo e a modificação estética do corpo. Por um lado, numa modificação estética que é para enquadrar os padrões, que é altamente aceito, e por outro, num espectro altamente não governado, não regulamentado, que é esse espaço em que você altera o corpo não para atingir um padrão de beleza, mas porque a artificialidade do corpo seria esse padrão de beleza, mesmo que aos olhos do recorte social padrão, isso seja visto como uma deformidade ou um estranhamento, no caso dessas mulheres, que são várias que começam a fazer cirurgia para ficar todas iguais. E aí é interessante isso permite também entrar numa parte do que eu tinha comentado ontem, dessa violência com relação ao aspecto da medicina, para discutir quais são os limites dessa violência com o corpo, o que é possível, o que não é possível. Então, é um romance que talvez não seja um romance mais incrível, que eu diria para vocês, leiam demais esse romance, mas ele tem uma série de elementos que aparecem aí que são interessantes para começar a discutir esse espaço da violência que vai surgindo nesses escritos latino-americanos contemporâneos. E aí eu acho que eu termino por aqui, porque assim, são 8h40 quase. E aí, quem quiser fazer pergunta, não sei o que, para não ficar só eu falando também. Que eu acho que termina mais ou menos uma espécie de panorama. Então, tem, mas eu não... Sabe que de Bolanho, das coisas que aparecem na vida, né? Antônio, não sei se todo mundo leu, mas ele diz também um romance 2666, do Roberto Bolanho, que retrata a violência institucionalizada do corpo feminino, especificamente na quarta parte, a parte dos crimes. Sim, é o que eu estava dizendo, mas engraçado porque é onde entra a subjetividade. Bolanho não é dos meus autores preferidos, então eu acabo não morrendo de ler ele. E eu devo a leitura desse romance há muito tempo, eu não li. Não vou mentir para vocês, eu não li ele. O que eu li de Bolanho, que eu acho um romance que para mim é bem interessante, que é um bem curtinho também, que dialoga muito com esse espaço de cidade e violência, é o Amuleto, que fala da invasão da cidade universitária em 1968 pela polícia, por esse batalhão especial que estava tentando controlar os movimentos estudantis, mas com foco... 68 teve uma característica diferente em cada um dos países, né? Na Cidade do México, existia as Olimpíadas que estavam para acontecer, os movimentos estudantis começaram por volta de junho, julho, nas preparatórias, que seriam equivalentes às escolas secundárias da gente, e aí eles vão ganhando força, e aí eles, quando sentem que vão ganhando força a cidade, o exército, o governo começa a ficar com medo e monta um batalhão específico, que chama Batalhão Olímpia, que cuida mais especificamente de limpar a cidade para que não haja nenhum perigo quando acontecer as Olimpíadas. E aí esse episódio da invasão da cidade universitária é um episódio marco junto com o que culminou tudo isso, né, que é o massacre do Tlatelolco. Aí, esse eu acho um romance bem interessante para pensar a cidade. Eu confesso que esse outro, ele está na lista das minhas dívidas, então... Mas eu vou olhar, já que você falou, Antônio, eu vou dar uma lida. Antônio, o outro, porque o primeiro que falou era Carlos Neto, o Antônio Gueiros, estava falando justamente do último romance da Diamela Eutite. Eu tinha pensado em trazer ela hoje, eu confesso, mas acabei não trazendo. Tem muito a ver com isso, desse ponto da circunspecção, da invasão do corpo, o chamar jamais el fuego nunca. E tem um diálogo também muito profundo com a cidade, não no sentido da cidade num espaço amplo, mas como a cidade se transforma num espaço de sufocamento a partir de um cômodo, de uma célula. Então tem uma série de elementos aí nesse romance da Diamela Eutite que são bem fortes, assim, tanto para pensar o espectro da violência, ou seja, como a violência espelha também no meu comportamento social com relação a isso,
E com essa também tomada do pequeno espaço, mas como um pequeno espaço que pode representar o sufocamento amplo da cidade. Eu vejo assim, mas também preciso eu preciso voltar para esse romance da Diamela Otiti, porque eu acho que eu li uma vez só. Alguém tem mais perguntas? Alguma dúvida? Algum romance que vocês não entenderam o nome que eu não expliquei na hora? Não? Ah, minha gente, então eu acho que é isso por hoje. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu subi algumas coisas para vocês. Aqui não viu, subi uma lista com sugestões de leitura. Eu acho que chegamos ao fim. Espremi até a última gota. E eu deixei uma lista de leituras e subi alguns textos, não muitos, mas subi alguns textos novos, assim. Um, inclusive, indicação do Gabriel. O Gabriel ontem mandou um link sobre a questão da cidade, o neoliberalismo e tal. E era um artigo que eu dei uma lida, ele parece bem interessante. Eu subi também para vocês olharem, se vocês estiverem interessados. E aí, amanhã a gente vai falar da cidade, não que a gente já não esteja falando, mas aí a gente foca mais diretamente nessa questão da cidade. E se aparecer mais alguma coisa, eu subo lá no. Se eu pensar em algum texto que eu vi que não está lá, eu subo na pasta para vocês terem acesso, tá certo? Então um beijo e a gente se vê amanhã nesse mesmo horário.